Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal Minha Arte Meu Apego. Eu sou a professora Sueli. Eu trouxe um mix das aulas passadas que vale a pena ver de novo. São duas plaquinhas super fáceis de fazer para decorar a porta ou mesmo um cantinho da sua casa nessas festas de Natal. Mas antes eu quero pedir para você que não é inscrito, que se inscreva no canal, dá aquele joinha, ative o sininho e compartilhe com seus amigos. Tenho muitas ideias ainda para passar para vocês e eu espero que vocês estejam atentos, ok? Então, bora para a bancada! E nessa primeira ideia, eu usei um círculo em MDF medindo 18 centímetros de diâmetro por 3 milímetros de espessura. Primeiramente, eu fiz um fundo branco nos dois lados e na lateral desse círculo. Passei a tinta com o pincel de modo aleatório. Depois eu passei um rolinho, espalhando bem a tinta e sequei com secador. Passei mais uma demão de tinta e sequei com secador. Depois de bem sequinho, passei 2 demãos do vermelho queimado apenas em um lado e na lateral. Depois, passei a cola branca no outro lado em que eu fiz o fundo branco, espalhei bem a cola, cobrindo bem o círculo. Deixei a cola secar um pouquinho até ficar grudenta ao toque do dedo. E então colei essa figura que eu mesma imprimi na impressora jato de tinta, no papel comum e colei na plaquinha. E nessa primeira ideia eu fiz o decopagem normal como a gente costuma fazer. Coloco o plástico em cima e com o paninho vai alisando bem. Deixei na descrição o link dessa figura. Deixei o papel secar bem e usei uma lixa para cortar o excesso do papel, passando várias vezes a lixa até recortar o papel. Conforme lixei, desgastou um pouco a lateral, então peguei um pincel de ponta fina e a tinta vermelha e passei na borda do círculo. E depois, com o pincel chanfrado, molhei um pouquinho na água, tirei o excesso no guardanapo e passei apenas a pontinha dele na tinta e fui espalhando na borda da plaquinha, fazendo um sombreado, conforme demonstrado aí no vídeo. Como esse papel foi impresso na impressora jato de tinta, então para não borrar a figura, eu passei uma camada de goma laca incolor para impermeabilizar o papel. E antes da goma laca secar, eu peguei o glitter branco e espalhei sobre a figura. E para pintar os apliques, eu usei um batedor de esponja e a tinta verde, passando apenas uma demão em um lado só.
E depois, com um pincel fino e a tinta vermelha, pintei a lateral da arvorezinha e do outro aplique também. Posicionei a régua no meio da plaquinha e com uma furadeira pequena, fiz 2 furos, um na parte de cima e um na parte de baixo. Depois colei com a cola quente na borda do círculo uma corda de sisal de 6 milímetros de espessura. Colei também uma parte desse cordão para fazer a alça para pendurar essa plaquinha. Depois eu peguei uns galinhos da minha árvore de Natal e passei levemente o pincel com a tinta branca para simular a neve. Esperei secar bem e comecei a colagem das peças na plaquinha. Colei também um laço com cerejinha que eu comprei pronto. Colei os apliques que eu pintei. E colei também 2 apliques de gelinho sem pintar. E colei uma meia pérola vermelha no centro de cada gelinho. E finalizando a plaquinha, peguei um cordão de rami de 2 milímetros de espessura e passei no furo debaixo da plaquinha. E para fazer o tassel, eu enrolei um cordão de rami de 4 milímetros de espessura em uma plaquinha de papelão de 12 centímetros de altura. E antes de amarrar o tassel, eu coloquei uma conta de madeira de 7 milímetros de diâmetro. Então, amarrei uma parte do tassel, dando vários nós. Com a tesoura, cortei a parte de baixo, fazendo a franja. Peguei um cordão náutico de 6 milímetros de espessura e fiz o pescocinho do tassel. Como sempre faço nos meus tasséis, fiz o nó invisível. Cortei o excesso e camuflei as pontinhas do nó. Depois, desenrolei todas as franjas. E deixei elas crespinhas. Passei um pente. Aparei em forma de V. Passei o gel fixador de cabelo na franja. E pronto, olha que gracinha que ficou essa plaquinha. Agora, bora para a segunda ideia. Para essa segunda ideia, eu fiz um pingente com um círculo em MDF medindo 12 centímetros de diâmetro por 3 centímetros de espessura. E antes de fazer a colagem do guardanapo, passei 2 demãos de tinta branca nos 2 lados para fazer um fundo e também para realçar as cores do guardanapo.
E para secar mais rápido, eu usei o secador a cada demão. E depois de bem sequinho, com um pincel, passei uma camada de cola branca, distribuí bem sobre a plaquinha. Como se trata de guardanapo, eu aconselho a usar uma cola branca de qualidade. Como ela é à base de água, se usar uma cola muito rala, pode até rasgar o guardanapo. E antes de colar o guardanapo, passei a ponta do dedo levemente na cola. E com os dedos grudentos, eu abri a ponta do guardanapo para tirar as duas películas, conforme demonstrado aí no vídeo. Depois, passei rapidamente o secador na cola para ela ficar pegajosa ao toque do dedo. Como a cola é a base de água, fazendo esse procedimento vai evitar que o guardanapo se rasgue. Colei o guardanapo e depois coloquei em cima um papel manteiga. E nessa ideia usei a técnica do ferro quente. E com o ferro bem quente, fui passando em cima do papel manteiga até o guardanapo ficar bem fixo na plaquinha, tomando cuidado para não queimar o papel. Depois, retirei o papel manteiga bem devagar. Deixei esfriar um pouquinho e depois eu fui com a lixa retirando o excesso do guardanapo. Deixei um link na descrição dessa figura. Ela está em PDF, é só imprimir na jato de tinta no papel comum e fazer o mesmo procedimento que eu fiz que vai dar certo. Colei também o guardanapo no outro lado da plaquinha. E para impermeabilizar o guardanapo, eu passei o verniz acrílico fosco. Geralmente eu passo a goma laque incolor, mas como a minha goma acabou, eu usei o verniz que também impermeabiliza o guardanapo. E para ir mais rápido, sequei com o secador. Feito isso, medi o centro do círculo com uma régua e fiz 2 furos, um na parte de cima e um na parte de baixo. Depois peguei uma mandala medindo 10 centímetros de diâmetro, passei a cola de silicone apenas em um lado e colei na plaquinha. Feita a colagem, eu resolvi escurecer o MDF para ficar com a cor mais amadeirada. Então, passei o pincel no gel, tirei bem o excesso e fui pintando o MDF. Passei também o gel envelhecedor em 2 contas de madeira, medindo 15 milímetros de diâmetro. Pintei também uma argola de madeira medindo 4 centímetros de diâmetro.
Feito isso, peguei 30 centímetros de cordão de rami de 2 milímetros de espessura, dobrei ao meio, passei por dentro da argola, abri a parte do meio, fazendo tipo uma alça, e passei as duas pontas do cordão entre a alça e depois puxei até ajustar essa laçada na argola. Então coloquei uma conta de 1,5 cm pintada de cerejeira, outra conta de 2 centímetros pintada de verde, outra conta de 2 centímetros pintada de vermelho e depois passei apenas uma ponta do cordão em uma conta de 1,5 cm, passei essa mesma ponta por dentro do furo de cima da plaquinha, voltei com esse mesmo barbante retornando pela mesma conta, juntei com a outra ponta, ajustei, dei vários nós. Cortei o excesso e embuti os nós dentro do furo da conta. E então peguei 30 centímetros de cordão de rami na mesma espessura, passei no furo na parte de baixo da plaquinha, coloquei uma bolinha pintada de cerejeira de 2 centímetros de diâmetro e depois peguei uma plaquinha de papelão de 12 centímetros de altura e enrolei nela o mesmo cordão de rami, dando 30 voltas. Feito isso, amarrei no meio dessas voltas o cordão da plaquinha. Tirei os cordões do papelão, cortei a parte de baixo, abri e amarrei bem forte o cordão da plaquinha. Ajustei bem a cabecinha do tassel. Peguei outro cordão, fiz o pescocinho do tassel, fazendo a técnica do nó invisível. Cortei o excesso das pontas e escondi as pontas dentro do pescocinho do tassel. Depois, abri as franjas do tassel com as mãos. E depois com o pente fui penteando e essa franja eu já deixei lisa. E para ficar bem lisinha eu usei a chapinha. Então fui passando mecha por mecha, igual a gente faz no cabelo. Penteei as franjas e para parar eu usei um papel como guia, conforme demonstrado no vídeo. E pronto, mais um pingente gracioso para relembrar. Te aguardo na próxima aula com uma nova ideia. Não deixe de assistir, de acompanhar e de comentar. Fique com Deus e bye! Beijos!